Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje é a parte referente à equação do segundo grau incompleta. Continuamos com a equação incompleta, mas hoje especificamente o caso em que o C vale zero. O que significa isso? Vai ser uma equação do segundo grau que não possui termo independente na equação. Então perceba aqui, eu tenho x² menos 6x, o C vale zero. O A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale zero. Tá? Agora, segundo caso, o A vale 1, o B vale 4 e o C vale 0, não tem termo independente. Essa aqui também, o C vale 0, não possui termo independente. Aqui vai acontecer uma situação muito particular e interessante que você perceba. Eu vou comentar ela ao final do terceiro exemplo. O que acontece ali quando você tem uma equação em que o C vale zero? Existe a possibilidade de colocarmos a expressão em sua forma fatorada, colocarmos um termo em evidência. Qual que é o significado disso? Dá uma olhada. Eu tenho aqui, x² menos 6x. Perceba que o x ele é um fator comum. Então o que eu faço? X que multiplica, olha só, x que multiplica. Desse x² eu retiro o x, sobra x. Desse menos 6x, retiro x, sobra menos 6. Isso vai ser igual a zero. Eu quero que você observe uma situação. Eu tenho um produto, uma multiplicação de dois fatores, um fator é o x, o outro é o x menos 6, dando zero. Quando acontecer isso, proceda da seguinte maneira. Pegue o primeiro fator e iguale ele a zero, que você tem a primeira raiz, x igual a zero. Tudo bem? Pegue o primeiro fator igual a zero, você tem um x igual a zero, que é a tua primeira raiz. Pegue o segundo fator. Quem é o segundo fator? É o x menos 6. Todo ele é o segundo fator. Iguale a zero. Olha só. X menos 6 igual a zero. Vira uma equaçãozinha do primeiro grau, fácil de resolver. Menos 6 passa para lá mais 6. O x vai ser igual a 6. É tua segunda raiz da tua equação. Tá certo? Tenta observar o seguinte, olha as raízes que nós encontramos. Vamos para o segundo exemplo para que você perceba que eu disse para você que no final eu falaria de uma situação que é comum, acontece e se repete. Quer ver? Dá uma olhada. Eu tenho o x e o x como fator comum. X que multiplica. Observe. Abre parênteses. Do x² eu retiro um x dele, sobra x. De mais 4x eu retiro o x, sobra mais 4. Isso igual a zero. O que nós temos ali? Um produto de dois fatores ainda. O primeiro fator é o x, que vai ser zero. Vou colocar aqui, x igual a zero. Primeiro fator. O segundo fator é o x mais 4, que vai ser zero. Vou colocar aqui, x mais 4 igual a zero. 4 passa para lá menos 4, o x vai ser igual a menos 4, que é a tua segunda raiz. Observe que nós temos duas raízes. Dá uma olhada nelas. Veja se você já percebeu qual é a coincidência que eu estou falando. Aqui e aqui possuem raízes em comum. Tenta observar isso aí, tá? Olha o terceiro e último exemplo, o que nós temos ali, De novo eu tenho o x como fator comum. X é fator comum, x é fator comum. Então, x que multiplica. Multiplica o quê? Cuidado. Do 3x² eu retiro o x, sobra 3x. Do menos 7x, retiro o x, sobra menos 7. Isso vai ser igual a zero. O que nós temos ali? Um x é igual a zero, um x é igual a zero, primeira solução, primeira raiz. E todo fator dentro do parênteses eu igualo a zero, só cuidado. Quando você pega esse fator, 3x menos 7, você iguala a zero, vira uma equaçãozinha do primeiro grau, simples de resolver. Só que, observe, eu coloquei as os dois primeiros casos em que a raiz era um número inteiro. Ali a raiz não vai ser inteira e também não tem problema, tá? 3x vai ser igual a menos 7, passa para lá mais 7, passo 3 dividindo, x vai ser igual a 7/3. Tá aqui. E agora dá para a gente comentar, caso você não tenha percebido ainda, o que acontece. Quando você pega uma equação do segundo grau,
em que o C vale zero, que é o caso que nós estamos trabalhando, você vai ter uma raiz igual a zero. Em qualquer caso, repare lá, ó, raiz igual a zero, raiz igual a zero, raiz igual a zero. Então você tem uma raiz nula no caso em que o C vale zero. Eu só quero que vocês percebam e observem que assim, a raiz ela não precisa ser o número inteiro. Aqui ela deu um número inteiro, aqui deu um número inteiro, mas ali não deu um número inteiro, também não tem problema. Não é o grande problema a raiz não ser inteira. O que você tem que tomar cuidado é, vimos já, caso em que o B vale zero, estamos vendo o caso em que o C vale zero. No caso em que o C vale zero, você vai colocar a expressão na sua forma fatorada, você consegue evidenciar o x. Então deixa eu fazer mais um exemplinho aqui, ó, para você trabalhar e tentar otimizar a resolução na tua cabeça. Quer ver? Ó? Quando eu digo otimizar a resolução, imagina que eu tenho isso. 7x ao quadrado mais 2x igual a zero. Observe que o termo que está faltando é o C. O que eu faço? Eu evidencio o x. X é fator comum, x é fator comum. X que multiplica, abre parênteses. Do 7x ao quadrado, retiramos o x. Sobra 7x. De mais 2x, retiramos o x. Sobra mais 2. Ó, isso vai ser igual a zero. O que você tem ali? 1x é igual a zero. 1x é igual a zero. Primeira solução. Lembra o que eu disse? Se o C vale zero, uma das raízes é nula. Aqui, 7x mais 2 é igual a zero. 7x mais 2 passa para o lado de lá, menos 2. 7 passa dividindo. X vai ser igual a menos 2/7. Por mais que você fale, mas ela não é uma raiz inteira. Ela não precisa ser uma raiz inteira. Eu tenho duas raízes ali da tua equação, certo? Não há necessidade dela ser uma raiz inteira. Tudo bem? Fica aqui do ladinho para que você consiga dar aquela printada, aquele pausezinho no teu vídeo, certo? Gente, então o que nós trabalhamos hoje? Uma situação em que o C vale zero. É aquela situaçãozinha que não tem termo independente. Se a tua equação no segundo grau não tem termo independente, o zero é uma solução com certeza. Seja ela qual for, o zero vai ser uma solução. Tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui hoje então. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!